Capítulo 22. Lucas. Subtítulo: O acordo para trair Jesus. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. Subtítulo: A ceia do Senhor. Chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos. E lhes disse: Tenho desejado muito comer esta Páscoa convosco, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tendo recebido um cálice e dado graças, disse: Tomai-o e reparte-o entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e o entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai do homem por quem ele é traído. Então eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Subtítulo: O maior será como o menor. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: Os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu um reino, eu o confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos senteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Subtítulo: Pedro é avisado. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Subtítulo: As duas espadas. E perguntou-lhes: Quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam: Nada.
Disse-lhes então: mas agora, quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Pois vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. E foi contado com os transgressores. Pois o que me diz respeito já está para se cumprir. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Ele lhes respondeu: é o bastante. Subtítulo: Jesus no Getsêmani. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Subtítulo: Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus falava, surgiu uma multidão, e um dos 12, aquele que se chamava Judas, vinha à frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: basta, deixai-os. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: viestes com espadas e pedaços de paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Subtítulo: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro os seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio, e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo. Fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Dali a pouco, outra pessoa ouviu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. E, tendo passado quase uma hora, outro afirmou: é claro que este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Subtítulo: Jesus perante o Sinédrio. Os homens que prenderam Jesus zombavam dele e o feriam. E, vendando-lhe os olhos, perguntavam: profetiza quem foi que te bateu? E, blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: dize-nos se tu és o Cristo. Ele respondeu: se eu disser, não crereis. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram: logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: para que precisamos ainda de testemunhas?
pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Capítulo 23. Lucas. Subtítulo: Jesus perante Pilatos e Herodes. E, levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos este homem perturbando a nossa nação, proibindo pagar o imposto a César, e dizendo ser ele mesmo o Cristo, um rei. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais. Ele coloca o povo em alvoroço e ensina por toda a Judeia, vindo desde a Galileia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a ele, que também estava em Jerusalém, naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois desejava vê-lo havia muito tempo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava vê-lo realizar algum sinal. E Herodes lhe fez muitas perguntas, mas ele não respondeu a nenhuma. Os principais sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com grande veemência. Então, com os seus soldados, Herodes tratou-o com desprezo e, zombando dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e o mandou de volta a Pilatos. Pilatos e Herodes tornaram-se amigos nesse mesmo dia, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e disse-lhes: vós me apresentastes este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o diante de vós, não achei nele culpa alguma naquilo de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta a nós. Ele não fez coisa alguma digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Ele tinha de soltar-lhes um preso por ocasião da festa. Mas todos gritaram juntos: fora com ele, solta Barrabás. Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Então Pilatos lhes falou mais uma vez, pois queria soltar Jesus. Eles, porém, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então lhes falou pela terceira vez: mas que mal ele fez? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Eu o castigarei e o soltarei em seguida. Mas eles insistiam aos gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos resolveu atender à exigência deles e soltou aquele que eles haviam pedido, o que havia sido preso por causa de rebelião e homicídio, e entregou-lhes Jesus em suas mãos. Subtítulo: Jesus a caminho do Gólgota. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres, que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai, sim, por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e às colinas: cobre-nos. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? E levavam também com ele 2 criminosos, para serem mortos. Subtítulo: a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre elas. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificado blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia viam tudo isso de longe. Subtítulo: O sepultamento de Jesus. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros, e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galileia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes. E, no sábado, descansaram, conforme o mandamento. Capítulo 24. Lucas. Subtítulo: A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e, abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Subtítulo: Os discípulos no caminho de Emaús.
Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e, partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Subtítulo: Jesus aparece aos discípulos. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E, dizendo isso, mostrou-lhes a mão e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos.
e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Subtítulo: A Ascensão de Jesus. Então os levou até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles, e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.